Já passamos pelo Salmo 120, onde nós falamos como lidar com a difamação e a mentira. Já passamos no último domingo, na última quarta, no Salmo 121. E o Salmo 121 fala sobre o Senhor, que é o nosso socorro. Ou seja, como nós lidamos com essas crises e como Deus nos socorre. E hoje eu quero chegar ao Salmo 122, é o terceiro desses salmos de romagem. E o tema que eu vou usar neste salmo é como amar a casa de Deus. Eu vou ler o verso 1 e vou orar. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nosso Deus, nós te louvamos por este conjunto de salmos tão precioso. Cada um deles traz uma lição igualmente preciosa à nossa vida cristã. Confiamos que Teu Espírito Santo nos conduzirá dentro desta verdade, a fim de que nossa vida seja fortalecida. E assim confiamos em nome de nosso tão doce Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Eu creio que é bem conhecido, e talvez dos salmos de romagem, o 122 seja o mais conhecido, por esse início. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu tenho dito a vocês que esse conjunto de salmos, do Salmo 120 até o Salmo 134, eles formam aqueles salmos que nós entendemos eram cantados pelos peregrinos durante suas peregrinações ou romagens para as festas em Jerusalém. Aos judeus era ordenado que fossem a Jerusalém para essas festas, e as festas principais, que eram a Páscoa, o Pentecostes e os tabernáculos, era então de grande movimentação desses peregrinos. Agora não nos enganemos, algumas localidades em Zebulon, ou mais ao norte de Jerusalém, eram distantes de Jerusalém. Então, muito provavelmente, haviam judeus que jamais haviam ido a Jerusalém. Outros faziam essa romagem uma vez na vida. E outros, talvez por morarem mais próximos ou por terem condições, as faziam anualmente mais do que uma vez no ano. Mas não era algo simples. Nós não podemos pensar que, então, eles viviam praticamente de romagem em romagem o ano inteiro. Não era assim. Muitos deles jamais fizeram uma peregrinação como essa. Muitos deles jamais conheceram pessoalmente Jerusalém, porque não era tão simples. As estradas não eram como nós imaginamos, eram as estradas rurais, no deserto, em montanhas. Não havia pontes para atravessar rios, como o Rio Jordão, dependendo se você fosse das 2 tribos e meia que moravam do outro lado do rio, ou questões como essa. Então, não era algo que era comum a todos, mas a um bom tanto dos moradores em Israel naquele tempo. Nós estamos nos debruçando principalmente sobre o sentimento dos autores desses salmos, enquanto nós estudamos eles, e nós estamos percebendo as circunstâncias que eles viviam e como essas circunstâncias se aplicam também a nós. A primeira circunstância que nós vimos, tratando da difamação e da mentira, é que Romanos 8 vai nos dizer, Romanos 12 vai nos dizer que nós não devemos vingar-nos a nós mesmos, mas dar lugar à ira de Deus. Depois, sobre o socorro do Senhor, mesmo Romanos, agora no capítulo 8, versos 31 e 32, diz que Deus não nos negou o seu próprio Filho, como ele nos negaria algo, ou seja, nós confiamos plenamente no nosso Deus. E hoje eu gostaria de, junto com esse salmista, debruçar-se sobre a questão da casa de Deus e como nós observamos a nossa devoção ao nosso Deus e a importância que a sua casa tem dentro desse contexto. Então, eu tenho que começar dizendo que nós entendemos que o autor desse salmo não era um romeiro, não era um peregrino. Se está certo o entendimento antigo de que Davi é o autor do Salmo 122, Davi não precisava fazer essa peregrinação. Ele morava em Jerusalém. Ou seja, não havia necessidade dele passar pelas mesmas questões dos peregrinos. Mas os peregrinos adotaram esse cântico dele. Nós temos que lembrar que os salmos eram literalmente o inário do povo judeu. Então eles cantavam esses salmos.
E entre os salmos de peregrinação, eles incluíram este salmo, falando da casa de Deus e da alegria deles irem à casa de Deus. Mesmo que o autor do salmo não seja um peregrino, mas seja um homem que entendia muito bem o que acontecia naquele período, ou seja, o rei Davi. Esse cântico era usado pelos romeiros e ele foi incluído nesse conjunto de salmos. Mas agora eu preciso que você entenda algo. O verso 1 vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? A casa do Senhor. E quando fala a casa do Senhor, o que ele vem à mente? Não, mas vamos olhar para aqueles dias, Jerusalém, Davi. O que vem à mente quando diz, aonde eles iam quando diziam, vamos à casa do Senhor? A maioria de nós pensa o templo. Agora vamos só fazer uma regressão histórica aqui. Quem construiu o templo? Qual rei? Salomão. E se foi Davi que fez o salmo, quem reinava naqueles dias? Então o salmo é anterior à construção do templo. Quando ele fala de casa do Senhor, não é o templo. Aquela suntuosidade, aquele prédio incrível que foi construído por Salomão. Então, ainda nesse tempo desse salmo, nós não estamos tratando do templo. O templo ainda não existe. Depois, então, quando Salomão se torna o rei e constrói o templo, havia o templo. Mas quando Davi escreve esse salmo, vamos à casa do Senhor, não é o templo que ele se refere. Nós sabemos que quando a congregação de Israel deixou o Egito, ainda no deserto, Deus conduziu Moisés para que fosse construído uma tenda. Como eles chamavam essa tenda? Tabernáculo, a casa de ouro, depois chamado templo, mas que podia ser aplicado ao tabernáculo, que por fora não tinha grande graciosidade. Por fora eram peles de animais, mas por dentro ela era absolutamente incrível. Quando então Deus manda e mostra a Moisés o modelo do templo, foi, de certa forma, rápido construir aquele modelo e no tabernáculo, já com os móveis, já com a arca do Senhor, que representava a sua presença, e durante as jornadas de Israel em direção a Canaã, esse tabernáculo acompanhou a nação. Então, conforme a nuvem, a Shequina de Deus se erguia e se conduzia, eles também erguiam as tendas deles, o tabernáculo e a morada deles, e acompanhavam essa nuvem, que a Bíblia diz era uma nuvem que trazia sombra de dia, uma nuvem de fogo à noite. E eles acompanhavam e paravam onde a nuvem parava. Então, os 38 anos depois do Monte Sinai foi assim. Porém, quando a nação de Israel chegou às portas de Canaã e iniciou a conquista de Canaã, Josué 18:1 diz: e toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló e ali armaram a tenda da congregação. Então, quando eles chegam em Canaã, o tabernáculo agora vai ficar em Siló. Ou seja, eles não vão andar com o tabernáculo pelo território de Israel. Então, tudo aquilo que foi feito e que é descrito em Êxodo 35, 36 e em diante, agora é colocado naquele lugar. Nós sabemos que houveram muitos incidentes com esse tabernáculo que foi colocado ali. Houve um incidente onde o povo de Israel, na guerra contra os filisteus, inventou de pegar a arca do Senhor, levar para o campo de batalha. Eles perderam a batalha. Os filisteus tomaram a arca do Senhor, Deus os castigou por isso, eles devolveram a arca, e essa arca passou um tempo numa cidade chamada Nob, até que Davi, então, conquistou Jerusalém, e conquistando Jerusalém, em 1 Crônicas 15:1, nós vamos ler que Davi também fez casa para si na cidade de Davi, ou seja, a cidadela de Jebus, que foi conquistada, se tornou a capital Jerusalém, e ali Davi fez a sua casa. E ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Essa tenda não é o tabernáculo. Era uma tenda, ela foi produzida, ou seja, para guardar o local da arca do Senhor. Era uma questão provisória, literalmente. Na mente de Davi, ele logo construiria o templo. Mas quando ele pede isso a Deus, qual foi a resposta? Não, você não vai fazer isso. Quem vai fazer isso é o seu filho, mas você não.
Então, quando Davi escreve, vamos à casa do Senhor, não tinha templo, tinha essa tenda, que guardava a arca do Senhor. Nós não sabemos com certeza, historicamente, se os outros utensílios, que também passaram por poucas e boas, vamos dizer assim, durante esse tempo de jornada, se eles permaneceram a esse tempo em Siló, ou já foram trazidos para essa tenda também. Nós sabemos que eles foram usados depois no templo. Mas quando o Salmo 122 se refere à casa do Senhor, se refere a essa tenda armada por Davi para que ali repousasse a arca de Deus. Então, eu tenho que começar por isso para que o seu pensamento chegue exatamente no que o texto está dizendo. Ou seja, essa a questão que envolve. É interessante para nós aplicarmos isso, e eu convido você a fazer isso. Leia com muita atenção um salmo específico, Salmo 78. O Salmo 78 responde muitas perguntas a respeito da nação de Israel. E no Salmo 78, versos 67 a 69, diz assim: além disto, recusou o tabernáculo de José e não elegeu a tribo de Efraim, ou seja, Siló ficava em Efraim, no norte. Ou seja, Deus disse, não é esse o lugar que eu vou habitar, que haverá minha tenda. Antes, elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. Então, ele mostra em que lugar que o tabernáculo devia, ou a tenda que agora guardava a arca do Senhor devia estar. Em Judá, na tribo de Judá, em Jerusalém, no monte Sião. Então ele diz no verso 69, e edificou o seu santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre. E aqui nós temos uma aplicação muito séria, que logo nós encontramos no início de Salmo 122. Mesmo que os judeus tenham deixado o tabernáculo em Siló, quem escolheu o lugar da adoração e quem escolheu o lugar onde a adoração devia ser centralizada foi Deus. E ele escolheu Sião. Notem que Deus não deixou isso à escolha deles. Deus escolheu a cidade e dentro da cidade o local. Ele colocou claramente o que ele desejava. Quando então, depois da morte de Salomão, houve a divisão do reino, Jeroboão tentou fazer uma coisa. Notem aquilo que diz 1 Reis 12. Assim o rei tomou conselho, isso já é Jeroboão na divisão dos dois reinos, ele ficou com o reino do norte, e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse, muito trabalho vos será subir a Jerusalém. O que ele queria? Que o povo do norte não fosse no sul para peregrinação para Jerusalém. Então ele faz 2 bezerros, e ele coloca esses bezerros em 2 cidades. O verso 29 diz, e pôs um em Betel e colocou outro em Dan. Isso foi a solução dele, mas não a solução de Deus. E sabe no que isso refletiu? Você lembra o diálogo de Jesus com a mulher samaritana? Lembra o que ela diz? João 4,20. Nossos pais adoraram neste monte. Que monte? Em Dan e Betel. Eles eram samaritanos. As tribos, as 10 tribos que habitavam no norte, foram levadas pela Síria e nunca mais voltaram. Agora havia aquela mistura de judeus e gentios que era rejeitada pelos judeus chamados samaritanos. E ela diz assim, nossos pais, ela está lembrando de Jeroboão, disseram que nós devemos adorar nestes montes, e vocês dizem que é em Jerusalém. Não foi eles que disseram, foi Deus. Deus havia estabelecido o lugar. Então, quando Davi diz, olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ele está dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos nos reunir aonde Deus disse que devíamos nos reunir. Ele escolheu Jerusalém, o Monte Sião, e é lá que nós vamos. Se ele disse que é lá e nós vamos obedecer a isto, e nós vamos realizar essas peregrinações, e nesse tempo de Davi, quando ainda não havia o templo, apenas essa tenda que guardava a arca do Senhor. Agora nós podemos chegar já nos versos do salmista, e ele vai dizer, os nossos pés, o verso 2, estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. A gente vê aqui o relacionamento dos judeus com a sua cidade, né? Quando você ouve uma frase assim, ele está falando com quem? O salmista ali no verso 2 fala com quem? Com a própria cidade.
Os nossos pés estão dentro das suas portas, ó Jerusalém. Ele fala com Jerusalém como se Jerusalém fosse uma pessoa. Ele trata ela assim. E ele vai olhar para Jerusalém, ele vai dizer algumas coisas. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, ou seja, unida, que vive em associação, realmente em comunhão. Isso significa compacto. Para que no verso 4 ele diga, onde sobem as tribos do Senhor. Quantas tribos eram? 12. Mas quando elas entravam em Jerusalém, elas pareciam quantas? Uma. Podiam ser 12 tribos, mas era um povo só. Era uma cidade compacta, aonde eles se reuniam e onde todo o povo tinha um aspecto de um só corpo. Ele cita até o testemunho de Israel. O testemunho é uma confissão, ou seja, a confissão que Deus escolheu aquele lugar e Deus assentou ali a sua casa. É interessante isso. Quando nós estudamos a tribulação, nós observamos isso. Que as coisas que Deus prometeu podiam se cumprir em qualquer lugar do mundo. Mas não. Deus quer que se cumpra no lugar onde Ele colocou o dedo no mapa do mundo, onde literalmente a gente fala assim, está o umbigo do mundo, ou seja, o centro. Aonde é o centro do mundo? Jerusalém. Aonde é o centro de tudo? Aonde será a grande batalha pelo que os homens lutam? Por Jerusalém. E por que isso acontece? Porque Deus ali estabeleceu a casa dele. Porque Deus escolheu aquele lugar. E é naquele lugar que Deus cumprirá o seu testemunho. E ele diz que esse povo, 12 tribos, como um só corpo, vão ali para darem graças ao nome do Senhor. É isso que o povo de Deus vai fazer na sua casa. Eles vêm agradecer ao Senhor. Eles vêm louvar ao Senhor. Eles vêm honrar ao Senhor. Notem, a peregrinação não era um passeio turístico. Não era um passeio familiar. Tinha conotação e objetivo espiritual. Nós podemos vir para a casa do Senhor, aqui onde nós nos reunimos e chamamos assim, mas nós precisamos ter em nossa mente que tudo isso que também nós fazemos, nós nos alimentamos juntos. Você vem na reunião dos jovens, eles brincam juntos. Nós fazemos tanta coisa aqui nesse lugar. Às vezes fazemos esportes, às vezes nos reunimos simplesmente para conversar. Isso tudo é bom e excelente, mas o objetivo de vir na casa de Deus é honrar o nome dele. Então, tudo que nós fizermos aqui honra o nome do nosso Pai. Então, quando nós chegamos no verso 5, ele diz, pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Literalmente, ele via duas coisas ali. O centro do reinado, na pessoa de Davi, e o centro do sacerdócio, na pessoa do sumo sacerdote. E aqui nós já temos uma visão daquilo que será quando, então, o Senhor ocupar o trono em Jerusalém. Ele diz ali, realmente o reino representado em Davi, o sacerdócio representado nos sacerdotes e nos sumos sacerdotes, e agora também a profecia, representado naquele que é a palavra de Deus. Isso nos lembra de quem? De Jesus Cristo. Aquele trono de autoridade, religiosa e civil, agora profética, aponta então para o nosso tão grande Salvador. E por isso ele vai fazer um pedido a partir do verso 6. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Jerusalém, ela foi tantas e tantas vezes ameaçada, tantas e tantas vezes destruída por seus inimigos. E aqui ele diz, ore pela paz de Jerusalém, ou seja, que os inimigos a deixem em paz, que os inimigos não possam tomá-la, que os inimigos não possam destruí-la. Ele olha para os inimigos externos, para os inimigos de fora. Orai que os inimigos de fora realmente não quebrem a paz de Jerusalém. Mas olhe agora para o verso 7. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Ele sabia que tinha inimigos de fora e que tinha inimigos de dentro. Orai pela paz fora dos muros, mas orai pela paz também dentro dos muros. Ele reconhece, olha, tem inimigos lá fora,
tem inimigos aqui dentro. E ele lembra no verso 8, por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti. Sabe, irmãos e amigos, isso aqui não está aqui por acaso. Irmãos são os judeus e amigos, os gentios que acompanhavam os judeus. Eles se preocupavam com isso a tal ponto que quando foi construído o templo, uma parte exterior do templo chamava o átrio dos gentios. Tinha o pátio das mulheres, o pátio dos gentios. Os gentios não podiam entrar no templo, eles não eram judeus, mas por causa disso eles construíram um pátio para que os gentios pudessem se alegrar com eles ali durante as festas. Então, é isso que esse verso está dizendo. Por causa dos meus irmãos que peregrinam comigo, por causa dos meus amigos que peregrinam comigo, eu tenho um desejo a respeito de Jerusalém. Eu quero que ela tenha paz. Então, no verso 9, ele diz, por causa da casa do Senhor nosso Deus, eu vou buscar o teu bem. A paz em Jerusalém representava a tranquilidade para a nação e para os adoradores que iam até ela a fim de honrar a Deus. É por isso que ele fala tanto de paz. Agora, como que nós podemos aplicar isso dentro daquilo que é também a nossa experiência de peregrinação nesse mundo, o nosso andar nesse mundo? Pedro nos chama de forasteiros e peregrinos, e ele fala do tempo da nossa peregrinação. Então, olhando para isso, quais são as aplicações, creio eu, que são importantes? Primeiro, eu preciso chamar a atenção de vocês para um fato que eu estou vendo cada vez mais acontecer. Não só igrejas neopentecostais, que adotaram isso realmente, mas até igrejas de outros modos, outras denominações. Parece que o nosso tempo e as últimas décadas, igrejas resolveram usar símbolos judaicos no culto cristão. Eu vi uma imagem há poucos dias atrás de um púlpito que ele era vazado no meio e dentro desse vazado, desse aberto, tinha uma réplica da arca, como descrito em Êxodo. Então ali bem dentro do púlpito tinha uma arca com os anjos, né, que cobriam o propiciatório, as varetas, tudo muito bem feito, um belo trabalho, mas um símbolo judaico. Talvez você já tenha ido numa igreja que tinha aquele candelabro de 7 pontas. Já tenha visto isto. Eu não sou nem contra nem a favor, por exemplo, de igrejas que usem a bandeira do Estado de Israel. Algumas gostam de ter na igreja a bandeira com o chamado a estrela de Davi. Ou seja, não tenho nada a falar contra nem nada a falar a favor. Aqueles que gostam usam sem problema. Mas nós vivemos um tempo onde isso está acontecendo muito. A pergunta que nós fazemos é: tem sentido a igreja usar símbolos que foram usados no templo, no culto cristão? E a resposta é não. E a resposta é não por quê? Se você pode acompanhar comigo, Hebreus 10:1 diz, ele vai usar uma expressão, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Ele diz, a lei tem a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Todas essas coisas usadas no templo eram o quê? Sombra, não a imagem. A imagem é quem? Jesus Cristo. Então não há porque a igreja realmente voltar-se a símbolos passados que apontavam para a realidade se ela já conhece a realidade. Então não há sentido, primeiramente, em usar símbolos judaicos na igreja, uma vez que eles todos eram sombra de algo que haveria de vir. Por exemplo, alguém já parou um pouco para trás de você, mas a sombra dele refletiu para frente? O que você consegue dizer com base na sombra? Algumas coisas. Mais ou menos dizer a altura, a largura, se tem cabelo longo, se tem cabelo curto, ou seja, é homem ou mulher, depende do perfil da sombra. Você não consegue dizer a cor da pele, nem a cor dos olhos, nem a cor do cabelo, ou seja, você não consegue definir nada. É isso que é sombra. Eles conheciam em tipo. A igreja conhece a realidade, Jesus Cristo. Então não há por que voltar a estes mesmos símbolos.
Agora, a segunda, dentre as três questões que quero usar, demonstra que esse constante pedir por paz por parte do salmista também se repete dentro do Novo Testamento de uma forma muito real para nós. Olhe para 1 Timóteo capítulo 2, versos 1 e 2, ele diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência. Ou seja, ele diz que nós devemos orar pelas autoridades. Qual o objetivo? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. O que ele está pedindo? Por paz. Agora, aquilo que se aplicava a ele, dizendo, olha, se tiver guerra nas cercanias de Jerusalém, não dá para fazer peregrinação. Se Jerusalém estiver cercada por um inimigo, não tem peregrinação. Se Jerusalém estiver sendo sitiada, não tem como fazer as festas. E por isso ele pedia constantemente pela paz em Jerusalém. Você ora pela paz na igreja? Você ora pelo governo do nosso país, do nosso estado, do nosso município, para que o estado de paz se mantenha e que isso não nos impeça de honrarmos a Deus nesse lugar? Porque isso também se aplica. Aqui, Paulo diz a Timóteo para orarmos por essas autoridades. E o objetivo é claro, para que nós, salvos em Cristo, tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, para que nós provemos de paz e assim a casa de Deus prove de paz. Agora, terminando. Se nos dias de Davi era uma tenda ainda provisória, depois em Salomão, um templo maravilhoso. Aonde fica o santuário de Deus hoje? Qual é o santuário de Deus hoje? Alegrei-me quando me disseram, vamos? É interessante isto. E eu quero usar 2 Coríntios 6 para nós terminarmos. Versos 15 e 16. Paulo vai perguntar assim, que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então, no verso 16, ele diz que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, e talvez nós esperássemos aqui um templo, como o templo de Salomão, mas logo depois ele diz, porque vós sois o templo de Deus, o templo do Deus vivente. Vós quem? Nós. A casa de Deus, o santuário de Deus, o templo de Deus. Sabe, esse lugar, esse prédio, ele foi construído e consagrado. E ele não pode ser usado para outra coisa, a não ser para a honra de Deus, do único e verdadeiro Deus. Mas o que o consagra, não é simplesmente que nós um dia oramos. O que o consagra é a presença do povo de Deus aqui. O que o torna especial não é simplesmente que um dia nós construímos e o dedicamos. Isso é especial. Quer dizer que ele não pode ser usado para outra coisa, mas nós chamamos ele da casa de Deus. Por quê? Porque aqui se reúnem os filhos de Deus. Você ama a casa de Deus? Sim, você deve ter todo o zelo por esse lugar, mas jamais se esquecer que o santuário de Deus são os filhos de Deus. Esse lugar, quando Cristo vier, ficará. Mas a igreja de Cristo será arrebatada. Nós não vamos levar esse lugar conosco para o céu. Mas os salvos irão. Você ama a igreja de Cristo? Sabe, eu quero terminar falando isso a você. Eu conheci uma igreja que na escola dominical estavam presentes 185 alunos. Houve uma reunião de negócios, uma assembleia após a escola dominical, e no culto da noite estavam presentes apenas 15 pessoas. Eles brigaram por isso.
Conheci outras igrejas que literalmente só falta ruir o prédio, porque eles foram às raias da justiça dos homens por causa disso. Não se engane. Amar a casa de Deus é ter zelo por este lugar, porque foi consagrado ao Senhor. Mas é amar o corpo de Cristo, porque santuário do Senhor somos nós, os crentes, os salvos. E hoje nós devemos honrá-lo através da nossa vida, do nosso corpo, de tudo aquilo que somos. Se o templo em Jerusalém representava o poder e a glória do Senhor, nós que somos santuário dele devemos também representá-lo. Que você ame a casa de Deus, ou seja, a reunião santa do povo de Deus, e que essa reunião seja para você aquilo que foi para o salmista, quando disseram a ele, alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? A casa do Senhor. Então você vai lembrar que não era o templo suntuoso, era uma tendinha lá no meio do Monte Sião, não tinha nada de suntuoso, nada de incrível, não tinha a arca que era de ouro, literalmente, mas ainda era tudo muito simples. Mas a alegria dele não era a suntuosidade de um templo que ainda não existia, mas a reunião do povo de Deus. Que seja assim para nós também. Fechar os nossos olhos, nós vamos escolher um cântico e assim nós vamos nos despedir cantando.